Você já se questionou por que razão as pessoas mudam radicalmente ao se converterem a determinada religião? O que motiva essas pessoas a seguir determinado comportamento? Por exemplo, as pessoas não acham normal sair em duplas pelas ruas do bairro da cidade onde moram, batendo as portas para tentar converter outras pessoas às suas crenças. Porém, vemos que isso acontece. As pessoas mudam de comportamento de maneira radical ao mudarem as suas crenças, ao mudarem de religião. Pessoas mudam completamente suas atitudes, mudam seus hábitos, mudam sua forma de pensar, sua forma de falar, sua forma de viver. Isto nos leva a perceber que a crença determina a maneira como a pessoa se comporta. Aplicando isto para entender como se comportam aqueles que aderem ao socialismo, comunismo, podemos então compreender que são essas mesmas características na mente dos seguidores de Marx e Lenin. O comportamento do comunista segue os mesmos padrões daqueles que se convertem a outra religião. Isto quer dizer que suas crenças anteriores desapareceram da sua cabeça e agora se comporta segundo a nova crença. Já não pertence à grande maioria. Deixou para trás o comportamento considerado normal. Por isso, se nota no indivíduo comunista um engajamento tão ou mais fanático ainda do que o do indivíduo que muda de religião. O comunista vai às ruas, é engajado, ele milita. Se o partido chama para uma manifestação, lá está ele. Se é para fazer um protesto, lá está ele. Para ele não importa se os líderes do partido são corruptos, se já se comprovou que roubaram, mentiram ou até assassinaram. São os seus líderes e só isso o que para ele importa. O comunista já não se comporta mais como as outras pessoas. Suas crenças norteiam suas ações. Seu dia a dia acontece todo pensando na revolução. A todo instante ele pensa estar engajado na luta, na toma do poder. E mesmo que individualmente seja um Zé Ninguém, o comunista não desiste. Ele tem a convicção de que seus esforços ajudarão ao processo. Ele come, ele bebe, ele respira a revolução. Seus padrões são já não são os de uma pessoa comum, normal. O comunista faz parte do movimento que promove a formação de uma sociedade sem classes sociais, onde tudo seja de propriedade comum. Teoricamente, isto implica que a propriedade privada dos meios de produção não existiria, o que levaria a classe trabalhadora ao poder. O comunista procura a abolição do Estado. Se não existe a propriedade privada dos meios de produção, não existe a exploração. Portanto, a organização estatal não é necessária. O comunista, antes de seguir o sistema filosófico, econômico, político, conspira para a revolução, sendo revolução a única realidade absoluta. Todo o resto, a filosofia, a economia, a política, são verdades sempre e quando levem o povo à revolução. É preciso lembrar aquela frase de Lenin, quando alguém lhe disse que seu intento se opunha à realidade. Ele respondeu simplesmente: sinto muito pela realidade. Você acredita que Lenin disse uma estupidez? Não. Para ele, toda a realidade, toda a verdade era relativa frente à única e absoluta verdade, a revolução. Compreendendo então que o indivíduo que se converte ao comunismo tem esses padrões na sua mente a todo instante, você consegue ver isso em algumas pessoas ao seu redor? Não se pode esperar que o indivíduo comunista se comporte segundo os padrões básicos da sociedade ocidental. Honra a teu pai e a tua mãe.
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Para o comunista, tudo isso é detestável, é algo que lhe provoca náuseas. Tudo isso deve ser eliminado. Por essa razão, o comunista faz de tudo para mostrar aos demais, à sociedade burguesa, seu desprezo no seu comportamento. Ele despreza tudo que as pessoas normais valorizam. E você não pode apelar para a consciência do comunista, pelo simples fato de que a sua consciência não possui estes padrões, que para você são normais. Para ele, para o comunista, tudo isso deve mudar. Na sua consciência não há mais estes freios ou normas. O comunista não honra seu pai ou sua mãe, porque esse núcleo básico familiar foi substituído na sua cabeça pelo seu objetivo maior, a pátria grande comunista, a união mundial, sob a revolução. O comunista não vê empecilho algum em matar, pois na sua mente ele estará simplesmente eliminando um problema. O comunista não vê empecilho algum em adulterar, fornicar, praticar pedofilia ou se engajar em práticas sexuais aberrantes, homossexualismo, bestialismo, pois simplesmente está afrontando com seu comportamento a ética moralista da sociedade burguesa que ele tanto odeia. O comunista não considera furto ou roubo como algo a ser evitado, pois na sua mente tudo isso são ações necessárias para alcançar o objetivo maior, sustentar e promover a revolução. Ele não rouba, ele contribui para a causa. O comunista não tem nenhum freio em mentir descaradamente, acusar aos outros de tudo aquilo que ele é e faz. O comunista acredita que deve destruir a reputação dos inimigos da causa, usando qualquer meio. Na sua mente, ao afirmar coisas, mesmo sem base, ele está lutando pelo bem. O comunista deseja ardentemente possuir, desfrutar tudo aquilo que ele não tem. Na sua cabeça, ele tem direito às riquezas que a sociedade capitalista, burguesa e opressora não lhe deram. Portanto, para ele, esse desejo de ter tudo isso, mesmo que não se esforce para obter, deve ser satisfeito através da luta, através da distribuição. Se você ainda pensa que pode argumentar racionalmente com um comunista, isso se deve a que você ignora como o comunista elabora seus pensamentos. Você ignora quais são os padrões que ele tem dentro de si. Não se iluda mais. O comunista não é mais uma pessoa normal. Aquilo que você valoriza, Deus, família, pai, mãe, filhos, pátria, nada disso para o comunista tem valor algum. Ele despreza tudo isso e está engajado numa luta diária para derrubar esses valores que para ele sustentam a velha sociedade capitalista, burguesa e opressora. Pare de se iludir a si mesmo pensando que os partidos de esquerda, partidos socialistas, comunistas, querem o benefício da nação. Para eles, os valores são outros. Os seus objetivos são exatamente destruir tudo aquilo que a nação valoriza, que você valoriza.